Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Um canal que é totalmente bíblico e teológico e tem trazido aqui novidades na literatura cristã. Sempre nós temos trazido aqui dicas de leituras e também reflexões bíblicas. E hoje eu quero dar aqui algumas dicas de leituras para esse terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD 2025, tá certo? Estamos iniciando mais um trimestre e eu quero deixar aqui algumas dicas de leituras para que você possa, professor, preparar a sua aula para a escola bíblica dominical na classe de adultos. Antes de apresentar, eu quero pedir a você que está nos assistindo que deixe aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Fazendo isto, você estará ajudando aqui o nosso humilde canal. Então nós estamos aqui com as lições, né? A lição bíblica da classe de adultos da CPAD, a minha aqui capa dura. E um detalhe aqui, essa minha lição, ela veio com espaço para anotações. A lição muito bem trabalhada aí pela nossa casa, pela CPAD. Lições que tem como comentarista o pastor José Gonçalves. As nossas lições bíblicas do terceiro trimestre de 2025 traz como temática a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então está aqui a minha lição, é a lição de capa dura, e no nosso sumário aqui nós vamos ter 13 lições nesse trimestre, e a primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecoste, a segunda lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia do amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E lição 13, Assembleia de Jerusalém. Então essas são as 13 lições que nós vamos, ou que nós iremos estudar nesse terceiro trimestre de 2025. Além das lições, a CPAD sempre tem preparado aqui o livro de apoio, como as lições elas são resumidas, ela tem um espaço bem resumido. A CPAD prepara aí o livro de apoio e o comentarista dessas lições, todas as lições da CPAD são ótimas, os comentaristas são excelentes, mas quando o comentarista é o pastor José Gonçalves, eu confesso que eu gosto muito quando ele comenta as lições. O pastor José Gonçalves é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por essa mesma instituição. José Gonçalves também é comentarista de lições bíblicas de jovens e adultos da CPAD e autor de diversos livros, entre eles Defendendo o Verdadeiro Evangelho, o Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, e a Glossolalia e a Formação das Assembleias de Deus, todos publicados pela CPAD. Então está aqui essas lições, essa lição e o livro de apoio. Eu recomendo a você, professor, não abrir mão da Bíblia de Estudo Pentecostal. E aqui a minha com harpa, né? E eu prefiro também que você use
com harpa, porque se você é superintendente da escola bíblica dominical, é interessante você observar que a cada lição nós temos aqui 3 hinos sugeridos, né? 3 hinos sugeridos que vem aqui. Então você vai cantar os louvores combinando aí, ou os louvores que estão associados com o estudo que vai ser dado, com a lição que será abordada naquele domingo. Então é importante você cantar os louvores sugeridos. Caso você não saiba cantar o hino, pede a alguém da igreja, algum irmão que cante o hino sugerido. Isso é muito importante. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, sempre recomendo analisar as notas de rodapé, porque a Bíblia de Estudo Pentecostal fala a nossa linguagem. É importante você estar também por perto com a declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu estou aqui com a minha declaração de fé já atualizada, revisada. Essa é a segunda edição, né? A segunda edição. Por que a segunda edição? Porque essa aqui é a primeira edição, né? A primeira edição. Pastor Adalto, qual a diferença da primeira edição para a segunda edição? O conteúdo é o mesmo? Sim, o conteúdo é o mesmo. Não alterou nada no conteúdo. Apenas ela passou por uma reorganização na segunda edição. Se você já tem essa, tudo bem. Você só compra essa se você quiser. Se você quer ver a reorganização, ela foi reorganizada, então. Mas é necessário que você tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é importante porque é uma teologia sistemática, organizada sobre aquilo que nós acreditamos, sobre o que nós cremos. Então, credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Então, essa declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, nessa nova edição, todo o conteúdo original foi preservado e alvo de revisão e reestruturação, agora sistematizados em 14 capítulos, com as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil, apresentados de forma sintética, abrangendo todas as principais doutrinas bíblicas. Então, nossa declaração de fé facilitará aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajudará na manutenção da unidade da fé apostólica das Assembleias de Deus no Brasil, resumida em seu tradicional lema: Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então é importante você, professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente, você pastor, você que é aluno, você que é obreiro da Assembleia de Deus, você precisa ter a declaração de fé das Assembleias de Deus, certo? Além desses que já indiquei, eu quero indicar também, eu vou indicar aqui 5 comentários. Por quê? Porque as nossas lições bíblicas desse trimestre vai se ocupar dos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ou a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. Então a nossa lição do nosso terceiro trimestre vai se ocupar aí na primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. Então é necessário que você tenha um comentário de Atos dos Apóstolos para que você possa analisar o texto para preparar as suas aulas. E eu vou indicar aqui estudos expositivos em Atos, de R.C. Sproul. Olha aí, é um livro da editora Cultura Cristã, um comentário muito bom, e eu recomendo aí
na preparação das suas aulas. Eu não vou dar detalhes por conta do tempo, senão o vídeo fica muito longo, e aqui também é um vídeo de dicas de leitura. Eu quero indicar também, o segundo aqui comentário que eu quero indicar, Atos, Introdução e Comentário, uma série da cultura bíblica Vida Nova, certo? Já é bem antigo já esse comentário, disponível aí na Vida Nova, e eu quero indicar aqui esse comentário na preparação das suas aulas. Terceiro comentário é o novo comentário bíblico contemporâneo de Atos, baseado na edição contemporânea de Almeida, lançado aí pela editora Vida. Esse comentário está esgotado, mas caso você tenha na sua biblioteca, eu recomendo também esse comentário de Atos dos Apóstolos. O quarto comentário que eu quero indicar é o comentário de Atos da editora Chamada. Ele Steve G, o autor, e ele é editado por Malcoach e Red Hidson. Esse comentário é muito bom. É uma série de comentários lançada aí pela editora Chamada. Também vai ajudar você na preparação das suas aulas. E em quinto lugar e por último, eu quero indicar aqui o novo comentário bíblico Vida de Atos dos Apóstolos, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, de Pablo Adeiros. É lançado aí pela editora Vida, um material muito bom, capa dura. Esse é um comentário do livro de Atos dos Apóstolos. Então está aqui as minhas dicas de leitura para o terceiro trimestre das lições bíblicas CPAD. Então está aqui, ó, a minha dica de leitura para esse trimestre, tá bom? Olha, esse trimestre tá maravilhoso, tratando aí da igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, que tem como comentarista o pastor José Gonçalves. Você que ainda não é matriculado na Escola Bíblica Dominical, matricule-se na melhor e maior escola do mundo e cresça em graça e também em conhecimento. Tá certo? Deus abençoe, e eu desejo para você nesse trimestre, aos professores, boas aulas, bom estudo, e que você mergulhe aí nesse assunto tão maravilhoso que é no livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe. Se você gostou dessas dicas, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço.